uns tempos atrás, as heroínas dos romances góticos pareciam com isso aqui. Claro que muitas vezes eram elas que se apaixonavam por monstros terríveis, criaturas assombrosas. E ao lado delas, elas pareciam pequenas, indefesas. E claro, tinham que aceitar muita coisa para serem consideradas boas pessoas. Elizabeth Lavenza era dócil, e sua principal função na história original do Frankenstein era ser o interesse amoroso do Victor e uma espécie de bússola moral da história. Em 2025, essa personagem ganhou muitos requintes. Ela é mais ativa, tem uma história própria, mas está completamente diferente da obra original. Até que ponto isso é legal? Mesmo que seja interessante a gente dar voz e vida a personagens que são de certa forma silenciadas, o quanto isso atrapalha a narrativa que os autores buscaram trazer pra gente. Oi gente, eu me chamo Laura, mas hoje você pode me chamar de Elizabeth Lavenza, por favor. Gostaram do meu figurino? Eu fiz tudo à mão. E eu gostei muito do filme do Del Toro, mas eu senti várias coisas enquanto eu assistia ele. E gostar não é a única definição que eu posso trazer sobre esse filme, porque uma série de questões me incomodaram. E como vocês já podem imaginar, Frankenstein é uma dessas histórias que resistiu muito ao tempo. Ganhou inúmeras releituras e o personagem principal é um monstro icônico da cultura pop. Mas antes de tudo isso, é importante que a gente entenda a motivação disso. Por que o Frankenstein é tão famoso, é tão icônico? A obra original de Frankenstein, também conhecida como Prometeu Moderna, foi escrita em 1818 pela escritora Mary Shelley. E desde a sua criação, ela pode ser considerada uma obra revolucionária. O livro traz muitos questionamentos sobre até onde o homem pode ir pela ciência, questões sobre a vida e morte dos seres humanos e, é claro, paternidade. Bye. Pode ser. Temas esses que são muito atuais até os dias de hoje. E acho eu que um dos detalhes mais marcantes da sua história é que ela de fato foi escrita por uma mulher. Mary Shelley era filha de uma grande ativista dos direitos feministas. E não só isso, seu pai também era um filósofo, o que fez com que ela crescesse ao redor de muitos livros e muitos pensamentos críticos, o que pode se notar na sua obra Frankenstein. Uma coisa interessante é que a Mary Shelley escreveu esse livro numa época em que as mulheres não podiam fazer tantas coisas. Não que elas possam fazer tudo hoje em dia, né? Mas naquela época era bem pior. E isso é muito interessante porque todas essas questões podem ser lidas por meio da história. E essa versão do Del Toro, por mais que eu goste muito do diretor, mudou muita coisa. E algumas coisas que eu considerava importantes na obra original perderam sentido ou mesmo desapareceram. O Del Toro nos mostra um Frankenstein mais vivo, de fato, porque o filme tem cores, né, como diferentemente do que a gente pode ver uns tempos atrás, né? O clássico do Frankenstein mesmo, de 1931, é um filme em preto e branco, o que por si só deixa a carga dramática dele ainda mais forte. E com essa releitura, a gente tem mudanças não só visuais e estéticas, mas o enredo da história mudou bastante. O personagem principal, Victor Frankenstein, deixa de ser frio e se torna mais vivo, vibrante, tão associado à cor vermelha, né? Uma mudança muito significativa. Ele é irritado, arrogante e extremamente vivo. Eu não sei porquê, mas eu me senti um pouco incomodada com a atuação do Oscar Isaac. Eu não sei se ficou muito canastrão, se eu achei o papel exagerado. Acho que alguma coisa não encaixa muito bem ali. Eu sei que eu ficava muito irritada nas cenas dele. Um dos motivos, claro, é o ar vilanesco do personagem. Mas, no todo, eu não sei se eu gostei muito da performance dele. A criatura também perde parte da sua essência. No original, enquanto a rejeição do Victor era uma coisa que caminhava no sentido de cada vez deixá-lo mais revoltado e fazer com que isso tornasse um monstro de fato, aqui a criatura é inocente e tudo que ela faz é para se proteger. Então percebam que os personagens são muito mais bons ou maus e não cinza, como a história original nos traz, o que faz com que os debates sociais fossem maiores também, porque até que ponto aquilo está certo, até que ponto aquilo está errado.
Mas o mais interessante é conhecer um pouquinho dessa história. Eu vou fazer um resumo um pouco menor, porque eu vi que a Netflix está derrubando os vídeos que falam sobre o Frankenstein. Então eu não vou falar sobre todos os pontos do filme, só algumas coisas importantes. Vou tentar, porque é um pouco difícil, né? É uma história muito longa. Mas é isso, vamos para a história. O filme começa com um navio de dinamarqueses. É uma tropa que tá a serviço, mas que eles estão muito ansiosos para voltar para casa. Só que isso é uma incerteza porque eles estão numa época de nevasca. E no meio disso surge uma criatura bizarra, né? Que machucou muito um homem que foi encontrado ali. Eles resgatam esse homem e a criatura avança na embarcação. Enfim, tem toda uma cena de ação. E a gente vê que aquele monstro é a criatura, né? Para quem já assistiu Frankenstein, espera ver uma criatura. E de fato ela tá ali. E o homem encontrado é nada mais, nada menos que Victor Frankenstein, o criador dessa coisa. E a gente vê durante o filme o Victor contar a história dele, né? De como aquilo aconteceu, de como ele criou aquela personalidade, né? E a gente vê uma história dele desde criança, que sofre rejeição do pai, mas tem muito afeto da mãe, mas a mãe dele acaba morrendo muito cedo, ele fica com um irmão e tendo que lidar com toda a propriedade da família sendo muito novo. Tem toda a crescente dele querer ser médico e ao mesmo tempo ter esse legado do pai para dar continuidade, mas o pai dele é uma pessoa que ele não gosta muito, então ele vai muito ali no que significa a medicina para ele, não no legado que o pai dele deixa. Ele criança eu acho muito mais interessante do que depois quando ele fica mais adulto. E a gente vê que ele tem sim alguns dilemas morais, né? Depois que a mãe dele falece, ele tenta lidar com a perda de uma maneira positiva e buscando uma motivação para ir contra a morte, né? Encontrar uma maneira de fazer com que a morte deixe de ser um problema para os humanos. E esse acaba sendo o objetivo de vida dele. Pouco tempo depois, a gente vê ele adulto no conselho de médicos ali da região. E ele tá fazendo uma demonstração com um corpo que já é quase um Frankenstein, né? Que são vários pedaços de várias pessoas, mas que não tá completo. E aí ele usa a galvanização ali, dá eletrochoques no corpo e ele acaba tendo espasmos e uma reação. Algumas reações em sequência. Eu não sei até que ponto isso é verdade, isso pode acontecer. O que eu vejo que é semelhante ao livro? Bom, de fato a história ela é narrada pelo Victor e também pelo Capitão Walton, né, que é o capitão que ouve a história durante a narração do Victor. Isso é muito interessante para um fato que traz mais uma vez essa questão que eu propus para vocês sobre a personagem da Elizabeth ter mudado nessa história, que é o fato de que o Victor que conta a história e o Capitão Walton, os dois são homens em 1818. Então vejam que a personalidade da Elizabeth não é apenas quem ela era naquela época, que claro, a época em que a história está situada dita muito do que aquela personagem vai ser. Mas além disso, quando é um homem que está narrando, quando é um homem que está com a caneta escrevendo a história, as coisas mudam um pouco de figura. Então vejam que essa falta de voz e essa certa invisibilização da Elizabeth também é causada por isso. Então vejam que talvez a Mary Shelley tenha tentado mostrar isso. Para aquela época, esse era o papel das mulheres, né? De subserviência, de tentar trazer a moral. E esse que era o local que ela via que as mulheres estavam na sociedade, né? De indefesas, de subjugadas, como ela mesma, né? Porque apesar dela ter uma obra tão significativa, né? Como Frankenstein, a princípio esse livro não tinha o nome dela na capa, né? Então ela teve os próprios dilemas, ela soube muito bem o que uma mulher de sua época vivia. Continuando, o Victor, ele conta toda a sua história, teve contato com um homem muito rico que tinha interesse, né, em investir na criação dele. Então ele começa esse processo, né? Ele tem uma certa dificuldade em aceitar isso, mas ele acaba aceitando, visto que é uma oferta muito tentadora. E quando ele vê as coisas de fato ali à sua frente acontecendo, ele não tem como dizer não àquilo. E esse homem, ele é tio de uma mulher
muito importante, a Elizabeth Lavenza. Na história original, ela é a noiva do Frankenstein, do Victor Frankenstein, e não do irmão dele, mas aqui nessa história ela é noiva do irmão dele, né? Então isso dá um dilema moral a mais pro Victor. Tem essa questão de ele se apaixonar por uma mulher que não pode ser dele. E para a própria Elizabeth também isso dá uma camada a mais. Isso é interessante, mas veja que muda bastante o sentido da história principal. E a gente vê esse dilema amoroso do Victor, né? Para ele não chega a ser um dilema, né? Porque ele gosta dela e ele faz tudo que ele pode para demonstrar isso, não se importa muito. Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante, se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tentar entender. 01 sempre foi A, 02 você. A Elizabeth é uma personagem multidimensional, né? Eu gosto muito dela, eu gosto muito da Mia Goth. E também gosto dos visuais da personagem. Acho que as roupas dela são muito lindas para a proposta desse filme, que tem tanta cor, tem tanta vida, ela é bem adequada. Gosto também do fato da personagem ser uma cientista, né, que estuda insetos. Isso é realmente bem interessante, ela quebra muito aquilo que se espera dela, mas é aquela coisa. Ela perdeu um possível significado que tinha na história original. A Elizabeth, ela busca muito por pureza, né? Ela é uma pessoa muito regida pela fé. Então, isso faz com que ela não seja tão alinhada aos pensamentos do Victor, né? Que é praticamente um ateu. Ele não diz com todas as palavras, mas aquilo que ele se posiciona dentro da história demonstra isso. E provavelmente esse é um ponto crucial para ela e o que acaba acontecendo em seguida. Então, a gente vê que eles chegam a quase se envolver em um relacionamento amoroso. O Victor nutre sentimentos por ela. Eles têm momentos juntos. Ele chega a enganar o irmão, né? Deixa o irmão cuidando das questões do castelo, né? Onde está sendo feito todo o processo para a criação. E fica com ela um tempo, até o momento que ele resolve contar o que ele sente e é rejeitado por ela. E essa rejeição desperta nele uma inquietude ainda maior para aquilo que ele estava se propondo, que era a criação. Então, essa criação dele, um ponto interessante, é que não é uma criação com amor. É uma criação que vem no momento que ele não está satisfeito com a própria vida, que ele está buscando alguma coisa com um certo desdém, assim, de tudo. Mas ele consegue, né? E é muito interessante esse processo, que é quase uma criação artística mesmo. Eu vejo que esse Victor, ele é quase um artista maluco, mais do que um cientista maluco, né? Porque é tudo muito manual. Claro que esse processo é manual, mas é bem diferente da obra original, dos primeiros filmes também, em que tudo é muito misterioso, né? A gente não vê muito do processo, mas aí a gente vê ele colocando, quase que costurando um osso no tecido muscular e todo o processo ali da formação daquele corpo que vai se tornar a criatura. É muito bonito mesmo, apesar de ser muito sangrento, é bem legal de assistir, né, para quem gosta de anatomia ou coisas do tipo. E aí, um certo dia, os raios começam a ficar muito fortes, né, como a gente vê no clássico. Em todas as releituras do Frankenstein, claro que tem que ter raio, claro que tem que ter muita eletricidade. Ele vai conectar tudo isso à criatura, né, que já está pronta. E aí ele tem todos os equipamentos, só que aí o tal do senhor que estava bancando ele resolve dizer que, olha, eu quero que você coloque o meu cérebro nesse corpo perfeito. Só que ele tá com uma doença, assim, muito devastadora, que é uma doença sistêmica, que se espalha por todo o corpo, e o Victor não quis colocar a perder a tal da sua produção perfeita. E ele não aceita, acaba que esse homem vai dessa para melhor, porque eles estão num lugar meio perigoso, né, e tudo mais, mas meio que essa morte é provocada pelo Victor. E ele consegue fazer tudo que precisava para a criatura ter vida, mas não dá certo e ele vai dormir. E quando ele acorda, ele ouve uns grunhidos, um barulho assim. Na verdade, ele ouve a mãe dele chamando. E quando ele acorda, ele vê um homem de quase 2 metros de altura, todo costurado na frente dele, com roupas de atadura. E é naquele momento que ele se depara com a sua criação viva. E diferentemente da obra original, em que o Victor abandona a criatura assim, que ela fica viva, aqui ele ainda tenta cuidar dela, né? Mas já não vai muito bem.
Ele é bem agressivo com ela desde os primeiros momentos, mas é muito fofo. Esse momento em que a criatura está se descobrindo, que tem aquele movimento das mãos, ela está sempre procurando por algo que pareça com ela também. Isso é muito lindo, eu gosto muito da performance do Jacob Elord, sem dúvida, esse é o ponto alto do filme. A atuação dele, assim, tá impecável, ele passa sensibilidade, ele passa essa dúvida, esse medo da descoberta, e você se apega muito a esse personagem dele, mas ele é muito diferente do Frankenstein que se espera, né? Do Frankenstein original, que é mais carrancudo, que não tem um visual muito bom. Ele incomoda de primeira, e esse talvez tenha sido um dos motivos do Frankenstein ter abandonado sua criatura, né? E a criatura vai sendo tratada dessa forma assim, tão sem sentimentos, tão desolada. E aí chega um momento que o irmão do Frankenstein e a noiva dele vão visitá-lo. E a Elizabeth acaba encontrando a criatura e tem uma conexão muito forte com ela. Então, existem muitos questionamentos sobre qual a natureza dessa relação da Elizabeth com a criatura, que também é algo que não existe na obra original, né? A Elizabeth tem terror, pavor da criatura, e aqui ela é uma relação de doçura, de ternura, que algumas pessoas dizem que é maternal, outras pessoas dizem que é um sentimento romântico. Não dá para ter certeza, né? Não dá para entender muito bem, mas eu gosto dessa relação, eu gosto da dúvida também sobre isso, porque é isso que os romances góticos têm que propor pra gente, coisas estranhas, esquisitas, né? Se não forem os romances góticos que vão fazer isso, que tipo de obras vão, né? Então, é realmente o ponto alto. Eu gosto muito de assistir. É uma parte do filme que eu fico muito empolgada em ver. E isso incomoda o Victor, né? Que já tinha sido rejeitado pela Elizabeth. E ele transfere essa raiva de ter sido rejeitado para a criatura, que já não estava sendo bem tratada. E isso faz com que ele coloque fogo em tudo e abandone tudo aquilo que ele lutou tanto para ter. A criatura não morre, né? Chega a vez dela contar a sua própria história e ela foge e passa um tempo morando numa casa de pessoas de um vilarejo ali. E ele encontra um senhor cego que, por não vê-lo, acaba achando que ele é um homem comum. E ele tem uma relação de troca muito grande com ele. Enquanto ele aprendia, né, mesmo que de longe, vendo esse senhor ensinar a neta, os netos, ele vai aprendendo a ler, vai aprendendo sobre as palavras. E essa era uma questão para o Victor, o fato da criatura não falar nada além de Victor. Que a própria Elizabeth diz que isso significa que, para ele, Victor significava tudo. E isso é bem interessante, é bem forte. Mas ele vai aprendendo e chega ao ponto dele ter um encontro direto com esse homem velho. E ele sente que ele é uma boa pessoa, que ele é uma pessoa como qualquer outra. Claro que pelo fato dele não enxergar, né? Mas ele sente amor, ele sente afeto, ele sente o que é ter um amigo. E quando ele tá sentindo isso pela primeira vez, o homem morre atacado por lobos e a culpa cai na criatura. Então vejam que ele não tem um minuto de paz, esse homem, né? Não tem o coitado. Quando ele começa a entender um pouco sobre a vida, ele já leva uma pancada no estômago de novo. Mas uma das últimas coisas que aquele velho diz pra ele é que, já que ele quer tanto saber quem ele é, né? Que é um dos grandes questionamentos dele, ele lê muito, questiona, e enfim, mostra muita leitura como essa busca por seu lugar no mundo, quem é você. E ele vai atrás do Victor, né, para se vingar, ou para tentar ter alguém como ele, né, para ter uma companhia, que é isso que ele tanto busca, já que foi algo que o fez tão feliz no pouco tempo que ele teve. E aí ele vai atrás do Victor no dia do casamento da Elizabeth com o William, que é o irmão do Victor, e acontece toda uma confusão. A Elizabeth e a criatura se encontram de novo, e a Elizabeth fica muito feliz por vê-lo, porque ela tem muitos sentimentos por ele, mas acaba que o Victor dá um tiro, que seria para a criatura, mas acaba acertando a Elizabeth. E mais uma vez a criatura é culpada por algo que não fez, que é muito diferente da história original, porque a criatura
acaba matando muitas pessoas, assim como a Elizabeth. Ele mata o irmão do Victor também. E isso é importante na história porque tem o dilema moral de que a criatura ficou desse jeito porque ela nunca recebeu afeto. Então, como que ela vai transmitir uma coisa que ela nunca teve? Então, tudo que ela sabe, que ela conhece é a dor, é a tristeza. E aqui, por um curto período de tempo, a criatura teve momentos de paz, de tranquilidade e de afeto. Então, por isso, ele não é tão revoltado. No final do filme, a gente vê que os dois ficam num embate muito forte, a criatura contra o Victor, um tentando matar o outro, já não resta nada mais na vida do Victor. E até o ponto que o Victor aceita a criatura como seu filho e a criatura o perdoa e no final o Victor morre. E é um final feliz, eu diria, muito diferente do final original. Claro que muitas pessoas morreram para esse final ser feliz, mas ele é um final positivo, né? Deixa uma mensagem bonita. Mas essa que é a grande questão. Acho que o Del Toro quis trazer muito uma proposição sobre a figura paterna, né? Sobre um pai e sobre o peso que esse pai teve na vida do Victor. Eu não gostei muito porque isso tira um pouco da culpa que o Victor tem das próprias atitudes. Claro que tudo que ele faz é muito pior do que o que o pai dele fez. Enquanto o pai dele batia nele com a vareta, ele bate na criatura com algo muito mais forte. Isso pesa muito, né? Ele que queria ser tão diferente do pai dele acaba sendo muito pior, muito mais perverso. Mas isso tira um pouco da questão do Victor como médico, da questão da moralidade, né? De até onde ir ou não ir. Fica muito mais focado nessa questão de figura paterna mesmo, que não é presente na história, né? Acho que o pai do Victor é citado poucas vezes, ele é um pai normal. E toda essa situação do corpo rejeitado. Mas isso aqui eu sinto que a história ainda entrega bastante, são algumas analogias que a gente pode tirar do Frankenstein, que vão além dessa situação de paternalidade, que é a do corpo rejeitado. Que corpo é esse que se rejeita tanto, né? Que não se estuda, que não se entende, que não se conhece tão a fundo, que senão o corpo de uma mulher, não é? Que é tão associado ao místico, principalmente na época em que a história foi escrita, e que muitas das suas doenças, dos seus problemas são tidos como coisas psicológicas ou da natureza feminina, sem tantos detalhes. Quantas doenças até hoje, né, que são doenças do corpo feminino, não foram atribuídas a outros nomes, não foram consideradas outras doenças, ou se sabe muito pouco sobre elas, porque o que é considerado neutro para a ciência ainda é, e por muito tempo foi, o corpo masculino, né? Então, os principais estudos, os principais entendimentos que a gente tem na ciência são do corpo masculino. E mais além disso, né, o corpo de uma pessoa que não é cisgênero. Então, se o corpo feminino ainda é tão incompreendido pela ciência, um corpo não cisgênero é muito menos, né? Então, se rejeita muito esses corpos, não só de uma maneira social, mas também de uma maneira técnica, de uma forma que se espera que não faça, né? Já que a ciência é algo tão universal, que é tão benéfico a todos, por que ela não se propõe a fazer isso de uma maneira justa também? Mas, por fim, o que eu quero dizer é que a obra do Del Toro como um todo parece diminuir um pouco os dilemas morais que a obra original do Frankenstein tem. Isso faz com que as coisas fiquem mais rasas, mais didáticas, né? Quem é ruim de cara, o Victor é mau, isso está muito claro. Mas na obra original isso é um pouco mais delicado, né? A gente tem que entender que talvez o monstro seja ele mesmo, mas por quê? O que leva ele a ser o monstro? Que atitudes ele tem que fazem isso? O que ele faz é ou não é esperado? A nossa sociedade faria ou não faria as mesmas coisas que o Victor faz? Nesse filme aqui é um pouco mais difícil de pensar assim, porque você diz, não, ele é mau, eu não sou como ele, eu não vou repensar minhas atitudes, porque eu não sou como ele, eu não sou tão mau assim. Então, esse que é um pequeno problema que tem nessa história. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião, a história vale a pena, sim, ser assistida, contanto que
você também considere ler ou assistir as outras versões do Frankenstein. É isso, gente. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Indiquem temas para os próximos vídeos. E é isso. Tchauzinho!